Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e hoje eu vou falar um vídeo importante para você que estuda psicologia, tá certo? Nesse vídeo eu vou explicar como é que a filosofia vira psicologia, certo? Tem muita gente que não entende, que se confunde, que não consegue fazer a transição de pensamento, né? Cai em prova, cai em trabalho, cai em atividade na faculdade e tem uma galera que não entendeu ainda. Por quê? Porque toda vez que você fala da bendita subjetividade humana e singularidade do homem, vem a filosofia. E você fica todo perdido. Então vamos entender como é que a filosofia era, como é que a psicologia aparece na filosofia e como é que ela vira a psicologia que nós temos hoje, científica, que alguns chamam de positiva, né? Por causa do positivismo científico. Vamos lá então, certo? Vamos entender. Não é difícil, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa importante, vamos entender quem são, né, os caras que vão desenrolar um pensamento que lá pra frente, parte desse pensamento vai dar luz à psicologia, tá? São os pós-socráticos. Nós temos um tipo de pensamento complexo, filosófico, antes de Sócrates, certo? Que é um pensamento que envolve a ideia mítica, tá certo? As religiões, a fé, as entidades, tá certo? E depois de Sócrates, o pensamento ele começa a adotar uma postura racional, ele começa a usar a razão como base, tá certo? Então quer dizer, olha só, agora não envolvem mais coisas que nós não entendemos, que nós não conhecemos. Nós só vamos tratar e afirmar aquilo que foi possível ser afirmado com a razão, tá certo? Aquilo que for subjetivo, que a razão não dê conta, a gente não vai utilizar. A gente não vai dar espaço para isso, certo? Então, o que acontece, certo? Deixando isso de lado, vai se usar a razão com o Sócrates. Porque é o seguinte, é lá no Sócrates que o negócio começa a focar na razão, a ser uma ideia mais racional. Os pensamentos e as reflexões filosóficas no Ocidente, na Grécia, ali onde nós estamos falando dos pensadores gregos, certo? Ele começa a tomar esse contorno mais racional, e é com Sócrates. Então é a partir desse cara aí, certo? Dessa personalidade, que a coisa vai tomar um rumo diferente, tá certo? Então o que acontece? O que era essa filosofia? Essa filosofia é esse pensamento mais complexo, esse pensamento mais amplo, mais profundo, com uma maior quantidade de reflexões e pontuações na observação empírica do mundo, né? Então o que acontece? Nós temos uma tecnologia eletrônica que não existe, nós temos pouca tecnologia química, certo? Quer dizer, é um mundo primitivo, certo? É um mundo que está nos seus primeiros passos, onde a tecnologia moderna que nós temos hoje não estava presente, tá certo? Então, como é que muitas coisas elas ganhavam validade? Como é que se acreditavam em coisas que a razão confirmava isso, né? Funcionava assim. E vocês vão ler isso nos filósofos, se vocês forem pessoas que leem os filósofos, certo? Existia essa observação, tá? Vários filósofos vão falar dessa observação empírica, né? Os mais metafísicos vão falar sobre contemplação e tudo mais, né? Mas essa observação do mundo contínua no tempo e no espaço que vai fazer com que você vá entendendo alguns processos. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa passar na praça, você fica sentado numa praça e todo dia de manhã observa a vizinhança, você vai reparar algumas coisas peculiares. O fulano sai pra toda sexta-feira de manhã para dar uma volta com o cachorro, né? Ele pega o cocô do cachorro com o saquinho, e um outro também sai com o cachorro na quarta-feira, uma outra pessoa na rua, e não pega o cocô do cachorro com o saquinho. Você vai ver que a fulana sai na janela, na varanda para estender roupa, um fulano sai com um carro para trabalhar, e você vai observando, e o que você começa a sacar?
você começa a entender como é que funciona a parte da cultura dessas pessoas. Então o que acontecia na Grécia? Na troca de ideias, na troca de informações, na conversa, no envolvimento social, como é que a política está acontecendo, como é que as decisões estão sendo tomadas, como é que dentro da cultura familiar as coisas estão se desenvolvendo, o olhar para tudo isso começava a construir padrões. E eles vão enxergando padrões. E eles vão falando, olha só, o ser humano faz isso. O ser humano age dessa forma nessa situação. Por quê? Porque aquela situação se repete tanto e o ser humano ele dá uma resposta que é a mesma ou muito parecida tantas vezes para aquilo que você acaba definindo que, horas, se então, sempre que tem essa situação, esse ser humano, né, nessa situação, nesse contexto, age assim, então é porque o ser humano age assim também. E você vai jogar isso para um grupo maior e ver que o grupo maior se comporta assim. E você vai pela observação e pela experiência definindo padrões. Então é como se você fosse decifrando como é que funciona a sociedade. E aí você desce para baixo. Como é que funciona o indivíduo, os pequenos grupos. E nessa observação você observa comportamento, reação e ação. Você observa emoções, sensações, certo? Caráter, né? Ética, moral. Então você observa tudo isso. E você vai observando e obtendo padrões. Na Grécia era assim que se pensava. Eles tinham essa observação. Eles não vão fazer, como a gente vai ver na psicologia moderna, onde eles vão fazer testes diversos com os neurônios. Eles vão conseguir monitorar o nosso cérebro, né? Nossa, que lado que acende, que lado que funciona, como é que funcionam as conexões neurais, o que é o medo, por que tal química ela é manifestada no nosso corpo, ela é solta no nosso corpo e ela faz com que nós tenhamos sejamos mais inibidos ou menos inibidos. Olha só, não tinha isso. Então a observação dava para os filósofos uma carga muito importante e muito poderosa, uma ferramenta muito poderosa para absorver respostas da sociedade. E aí vai se construindo ideias sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre o comportamento do ser humano, certo? E essa filosofia, ela vai caminhando na história. E conforme a tecnologia vai aumentando, conforme as formas políticas vão se modificando, conforme a história vai avançando, esses pensamentos também vão avançando. E eles vão avançando porque a história ela é um movimento vivo, ela é um organismo vivo. Ela vai se modificando, vai tomando outras formas. E o pensamento ele vai ficando mais aguçado, ele vai tomando outros rumos. E ele vai acrescentando ideias e acrescentando um potencial diferente para observar a humanidade. Então, quer dizer, esse pensamento vai evoluindo, certo? E qual é a transição? Como é que esse pensamento vira psicologia? Tem uma hora em que esse pensamento ele é colocado à prova. Por quê? Porque surge a possibilidade técnica de testar o ser humano com máquinas, certo? Isso vai vir por causa do iluminismo, certo? O iluminismo é um momento da história que vai desconectar a cultura ocidental do domínio da igreja, que tinha o domínio, praticamente um monopólio de tudo, né? A igreja vai perdendo o poder, depois que vai acabar o feudalismo, vem o renascimento, depois do renascimento vem o iluminismo. São momentos que vão se desligar da igreja. A tecnologia vai avançar muito nesse período e vai dar a possibilidade de, com alguns maquinários que foram criados e estão sendo desenvolvidos, a possibilidade de testar o ser humano. Testar o ser humano por onde? Por um lugar que não dava para testar direito sem essa tecnologia. Testar o ser humano por dentro. Então você fazer um monitoramento de estímulo-resposta, que foi a primeira forma de observar o que funciona na nossa cabeça, o que não funciona, como a nossa mente interfere no nosso corpo e como o nosso corpo, as sensações, interferem na nossa mente, certo?
Então olha só, tantos anos falando de comportamento do ser humano, de sensações do ser humano, agora surge a oportunidade de testar todo esse pensamento, toda essa teoria levantada, todas essas teses, testar ela com um novo fator, um fator científico. Um fator que ele é mais garantidor de uma resposta exata. Por quê? Porque o papel da ciência, do método científico é: eu vou testar alguma coisa, certo? Vou fazer um método para testar alguma coisa. Nesse método rigoroso, eu vou obter uma resposta e vou descobrir algo. Esse método vai fazer uma trilha, um caminho de passo a passo de como lidar com essa coisa. O legal é que todo mundo que pegar esse método e desenvolver esse método vai poder ver se esse método realmente dá a possibilidade de você entender aquilo. Olha só que bacana. Então é a possibilidade de você confirmar se aquilo é do jeito que se pensava que é, né? Poxa, será então que os sentimentos vêm do coração? Será que a alma está no coração, né? Será que a mente, será que parte da mente está no coração? Aí você vai e testa o coração para ver se ele tem sentimentos. Aí você vai ver que o coração não tem sentimentos, ele é um órgão que pode ser trocado. Você pode colocar um de borracha, fazer um transplante de coração por com um material diferente. E aí você observa que não tem nada ali daquela potência de pensamento, não tem nada ali das suas características pessoais que criam a sua personalidade, né, a sua pessoa, a sua singularidade. Então quer dizer, o teste científico começa a ser muito eficiente porque ao mesmo tempo que ele vai confirmando algumas teorias, ele vai expandindo algumas teorias, ele também vai desmistificando alguns pontos de vista, algumas teorias que na realidade não eram do jeito que eram tratadas, né? Então eles vão mudando. E o método científico vai dar essa possibilidade. Então veja só, o desenvolvimento tecnológico, certo? Que veio através do desenvolvimento histórico ali, político, econômico, uma transformação da sociedade, fez com que eles pegassem esses pensamentos científicos, aliás, esses pensamentos filosóficos, que era o que dava conta e dava respostas sobre o ser humano, sobre a humanidade, sobre a socialização, sobre os grupos, e testar isso para ver se até onde isso podia ser confirmado como um conhecimento fixo, certo? Com o método científico, que vai ter diversas formas, tá? Então é assim que acontece. Essa é a diferença da psicologia filosófica, aquela psicologia que não tinha tecnologia, aquela psicologia que estava baseada nesse empirismo, nessa observação do mundo, e a diferença da psicologia moderna, que é a psicologia que tem como testar no próprio ser humano e na sociedade, com maquinários, com química e com uma série de coisas para, dentro do método científico, ser validada aquela teoria, certo? Isso é muito importante. Vamos ao próximo ponto. Ponto, então, importante e último, que é o seguinte. A psicologia, certo? Ela vai se modificando, ela vai se modernizando, ela vai se atualizando. E vai ter uma grande questão no método científico. Ele é um método que não dá para ser definido, ou definitivo, melhor dizendo. Por quê? Porque os métodos, eles vão acompanhando, se atualizando conforme a transformação do ser humano e da sociedade. Porque veja o que era a sociedade, como pensava o ser humano há 2000 anos atrás. Hoje nós temos, por exemplo, o estresse, né? Muitas pessoas começam a desenvolver várias doenças, principalmente psicossomáticas, né? Doenças psicológicas devido ao estresse. Que muitas vezes esse estresse vem por uma falta de domínio do seu processo de vida. Ou uma falta de maturidade, ou N coisas, que é a subjetividade humana, né?
Então quer dizer, tudo isso vai se transformando e vai evoluindo. Os dilemas, muitos dilemas que o grego tinha, nós não temos mais. Mudou, né? Então a psicologia, ela tem esse árduo trabalho de acompanhar a subjetividade humana e a sua singularidade. Esse é o problema de se definir os métodos científicos de uma forma a longo prazo, porque as coisas vão se transformando. E na realidade, os métodos científicos da psicologia acabam sendo métodos científicos que não são segundo os métodos científicos positivistas da ciência, do cientificismo. Acaba sendo métodos científicos não naturalistas, mas sim métodos científicos que trabalham com uma subjetividade, e, portanto, esse método científico também vai tomar um corpo de uma certa subjetividade em lidar com isso, certo? Isso é importante. Bom, você não sabe o que é subjetividade? Eu falei de subjetividade, singularidade, meu Deus. Se você ainda não entendeu isso, eu vou deixar um card aqui em cima pra você, tá certo? Por quê? Porque esse card eu vou deixar um vídeo falando sobre subjetividade como objeto de estudo da psicologia, e vou deixar um vídeo também, outro card, falando sobre ciência e senso comum, que vai te ajudar bastante, certo? Eu espero que você tenha entendido, de uma vez por todas, como é que aconteceu a transição, como é que a filosofia vira psicologia, certo? Não dei muitos detalhes históricos e tal, que é para não ficar um negócio gigantesco, mas eu acho que você gostou e entendeu. Curtiu? Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha com o pessoal da tua sala esse vídeo, que com certeza tem mais gente que deve estar perdida, certo? É isso aí então, ó, aqui embaixo tem link do meu podcast, eu tenho um podcast, vai lá ver meu podcast. Também tem os livros que eu vou indicar de psicologia muito bacanas, que eu gosto particularmente, acho que você deveria ter e ler e estudar. Os links vão estar aqui, compre pelo link para ajudar o canal, certo? É isso aí então, quer entrar no grupo do WhatsApp do canal? Você vai ter que ir aqui no canal, procurar o vídeo, certo? O vídeo com a capa verdinha, e lá no vídeo vai ter o link, certo, do grupo, tá? Só lá que vai ter esse link. Valeu então e até mais.